Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar com o Pai Valdo sobre os luminares. O que significa essa palavra? Quem são eles? Qual a importância dos luminares na nossa vida? Pai Valdo, o que significa luminar? Salve, meus irmãos, paz e alegria para todos que me escutam. Mãe Soraya, queridos irmãos, veja bem, fala em iluminar, é só a gente perceber. Iluminar vem de quê? Luz, né? Aquele que ilumina. Né? Os luminares, para nós espiritualistas cristãos, são aqueles homens e mulheres que, passando pelo planeta, passando pela vida encarnada, deixaram, através dos seus exemplos de vida, caminhos, ou seja, luz, por isso luminares, que ajuda a nossa caminhada, ilumina a nossa caminhada, apontando precisamente para o essencial, como dizia Francisco de Assis, para o supremo bem, que é Deus. Os luminares, eles não são seres terminais, ou seja, que neles termina a mensagem. Ao contrário, eles são como cometas. Vamos lembrar da estrela de Belém. Né? O que foi a estrela de Belém? Tem a simbologia precisamente de mostrar o caminho aos reis magos, né? Da manjedoura, ou seja, do local onde o Messias, o nosso amado Jesus, tinha nascido, tinha se encarnado. Cada luminar é como se fosse uma estrela guia. É uma estrela que ilumina nosso caminho, nos apontando a essencialidade de uma vida espiritualizada que nos conduz à paz, à alegria, né? À benevolência, à harmonia, enfim, a uma vida digna de filhos de Deus. Pai Valdo, aqui no Cruzeiro da Luz a gente utiliza muito esse termo, né? Luminar. Quando a gente se refere ao nosso patrono, Francisco de Assis, a Inhaxica também, né? Agora faz parte da egrégora do Cruzeiro da Luz. Você poderia falar um pouquinho da Inhaxica? Acho que aqui no Sudeste ela não é muito conhecida, né? A Inhaxica era uma filha de escravos, né? Que, no seu tempo, ela recebeu alforria, né? Devido à mãe tinha recebido, foi a época da lei do ventre livre, e ela foi criada pelos patrões, né, da mãe, que muito a queria, e, infelizmente, ela não teve a oportunidade do estudo, a oportunidade de ser uma letrada, né? Ela não sabia, inclusive, ler e escrever. E Inhaxica, desde a infância, encontrando, através do catolicismo, né, a pessoa de Jesus, ela se apaixonou pelo Jesus Cristo. E junto a Jesus Cristo, a presença de Maria, da Mãe Santíssima. E a vida de Inhaxica passou a ser uma vida inteiramente voltada à vivência da religiosidade cristã, no caso católica que ela era, né? Ela ia à missa todos os dias, né? Ela tinha acesso aos padres, né, da época, ela era muito benquista e, principalmente, ela tinha um amor muito grande pelas pessoas. Um amor que fazia com que ela, lembrando de todo o tempo da escravidão, da sua mãe, dos seus parentes passados, ela tinha um coração misericordioso demais. Demais não, nunca é demais, né? Mas bastante misericordioso, voltado, né, às pessoas que sofriam, àqueles que eram escravizados, não só a escravidão em termos de uma coisa legal, mas a própria escravidão da vida, né, dos sofrimentos que escravizam, a moral, enfim. E ela ajudou muitas pessoas. E em Baiapindi, onde ela passou a residir, ela ganhou, por incrível que pareça, da senhora, né, que a criou, uma herança. E ela, com essa herança, fez o quê? Construiu uma igreja, uma capela, né, que até hoje é conhecida em Baiapindi, e o resto do dinheiro ela fez doações,
né? Doações para as instituições beneficentes, ajudou os pobres e cultivou o culto à Virgem da Conceição através dessa igreja. Então ela foi embelezando a igreja. Tem até aquela história interessante, né? Do harmônio, né? O órgão. Ela queria muito um órgão para a igrejinha. E naquele tempo a Baiapendi era uma cidadezinha. Então o órgão tinha que vir do Rio de Janeiro. E ela conseguiu, através de amigos, que esse órgão fosse comprado e fosse levado, imagina, em carro de boi. Chegando o órgão na igreja, foi tudo montado. E na hora de tocar, o órgão não tocou. E ela ficou muito triste. Ela foi conversar com a sinhazinha dela, que era Nossa Senhora da Conceição, né? Ela se chamava de Minha Sinhá. E depois voltou e disse, não, Minha Sinhá não quer que toque agora. Vai tocar no dia da festa da Conceição. E todo mundo, o órgão veio com defeito, deve ter sido no campo. E eis que no dia da Virgem da Conceição, né, ela disse, vai lá pegar o organista, né, que era um amigo dela que sabia tocar o órgão, vai lá tocar, mas está quebrado, mas vai lá, a Minha Sinhá disse que era para ir. Quando ele toca o órgão começa a tocar. Então isso ficou computado, né, como um dos milagres, né, ou seja, dos feitos da fé de Minha Chica. Minha Chica, como eu disse, não tinha nenhuma instrução cultural, mas tinha uma sabedoria, né, que batia nos grandes cientistas e teólogos da época. Tanto que Baiapendi ficou conhecido, né, a cidade conhecida, pela fluência de pessoas. E essas pessoas eram teólogos, eram cientistas, eram políticos, que iam em Minha Chica para pedir conselhos. E ela atendia todos, e ela aconselhava, tá? E ela sempre terminava dizendo, deixa que eu vou falar com a Minha Sinhá, depois eu te dou a resposta, vinha tal dia. E ela ia rezar lá na Sinhá dela, ela tinha uma imagem na Nossa Senhora da Conceição, né? Que até hoje está lá em Baiapendi. E quando a pessoa voltava, ela tinha uma resposta, uma solução, com uma sabedoria incrível. E tem muitos padres, teólogos e professores, né, catedráticos, que escreveram muito sobre Minha Chica, falando dessa sabedoria dela. Aí você me pergunta, de onde vinha essa sabedoria? De uma ex-escrava, sem cultura? Eu digo de dois caminhos, né? O primeiro caminho, a fé. A fé que fazia com que ela depositasse a confiança não nela, mas em Deus, né? Em Jesus, como ela dizia, ao filho da Sinhá dela. E era a Sinhá dela, que era a Virgem da Conceição, né? Então isso trazia a ela o quê? As luzes do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus, na pureza do coração e através da fé que dava essa grande abertura a ela, levava a mente de Minha Chica e o coração de Minha Chica as soluções, as possibilidades, a sabedoria que Minha Chica destilava. Então, por isso, ela é considerada por nós uma das grandes luminares, e aqui no Brasil, bem ali do nosso lado, né? Em Baiapendi. Hoje é um local de romaria, a Igreja Católica hoje já a beatificou, né? E muita gente hoje acorre a Baiapendi para pedir graças, né? Pedir ajuda a Minha Chica. Porque os luminares são aqueles, como eu disse, são estrelas que nos iluminam e que nós temos absoluta certeza que hoje estão vivenciando a beleza, a grandeza do bem supremo que é Deus. Estão vivendo em Deus. Então, tem um acesso espiritual àquilo que a nossa carência de méritos ainda nos impede, né? Não que Deus não queira, nós é que não, né? Não conseguimos ascender. Eles fazem a ponte entre nós e eles. Chama-se intercessão. Interceder é isso. Alguém que está perto, mais perto de outro que tem certo poder e que intercede por você. Olha por ela. Ah, mas ela não tem méritos.
tudo bem, Jesus tem os seus méritos. Nós vivemos pelos méritos de Jesus. E os meus? Se eu sirvo por alguma coisa, eu vejo os luminares junto de Jesus dizendo isso. Se eu servir por alguma coisa, Jesus, na vida, se serve alguma coisa, utiliza para ajudar ela. Porque os luminares estão em Deus e, portanto, a dimensão do amor que vivenciam e alimentam suas vidas é um amor incondicional. O senhor estava falando, eu me lembrei de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que ela falou que quando lá do céu ela não deixaria ninguém sem ser atendido aqui na terra. Então nós, umbandistas, espiritualistas, cristãos, os cristãos de uma maneira geral, devemos recorrer aos luminares, estreitar os nossos laços com eles, que é uma forma também de nos aproximarmos cada vez mais, mergulharmos cada vez mais nesse amor de Deus, né? De beber dessa fonte também. Né? Perfeito, com certeza. A presença dos luminares entre nós, Deus o permite, como uma graça especial, eu acho, acredito, precisamente para isso. Primeiro, para que eles são nossos irmãos, né? Estão já no plano triunfante, vamos dizer assim, né? Já estão na glória, no encontro com Deus, enquanto nós ainda estamos caminhando aqui na comunidade padecente, né? Purgativo, e eles se voltam para nós, né? com amor, com carinho, com fraternidade, mas de uma forma incondicional. Né? Nos escuta. O fato de nós devermos nos familiarizarmos com esses grandes luminares é precisamente, para mim, tem dois aspectos importantíssimos. Para isso é que ele... Não é para a gente chegar para Santa Teresinha ou Nha Chica apenas para pedir. Eu preciso disso, eu preciso ganhar na loteria, eu preciso pagar. Não é apenas isso. Né? Isso seria uma barganha. Né? É o quê? É acreditar que eles, como nossos irmãos, junto a Deus, eles podem interceder por nós. Não é que Deus precise da intercessão deles para nos ajudar. De jeito nenhum. Mas isso é como se fosse, como diz, a união faz a força. É a comunidade triunfante, que se junta à nossa comunidade padecente e vamos a Deus, bater na porta. Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á. E ao lado disso, conhecer essas pessoas. Meu Deus, quem foi Nha Chica? Aquela velhinha sentada com um guarda-chuva. Mas por quê? Quem foi ela? Não me interessa, é aquilo que o espiritualismo cristão se distancia um pouco do kardecismo, né? O kardecismo vai logo perguntar, Nha Chica foi na outra encarnação, foi não sei quem, foi Zebedeu. Isso não nos interessa. Francisco de Assis, interessa se Francisco de Assis foi João Evangelista, se foi... O que é que isso que Fabiano foi? O que é que isso acrescenta? Por pura curiosidade, tudo bem. Pode ser, pode não ser. Como disse o Malandrinho, eu não vi. Disseram, né? Agora, o que deve nos interessar é sim. Quem foi Nha Chica? Quem foi Francisco de Assis? Quem foi Fabiano de Cristo? Quem foi Antônio de Pádua? Nasceu aonde? Viveu aonde? Ele sempre foi santo? Sempre foi iluminado? Quando a gente fala luminar, não quer dizer que ele nasceu como caiu do céu, né? Como uma estrela aqui na terra encarnou. Eles tiveram seus percalços. Vamos ver Francisco de Assis. Isso é que eu digo, não vamos nos alimentar de livros sobre esses grandes personagens fantasiosos, fictícios, romancistas, né? Vamos à geografia, à agiografia. Vamos ao estudo, né, do seu tempo. Francisco de Assis, temos biografias, né? Tomás de Celano, tem duas, Boaventura, pessoas que viveram com ele, que conviveram, foram irmãos frades que andaram com ele. Então tem toda a capacidade de dizer quem era aquele cara. Ele foi isso, isso, isso. E nenhum deles diz que Francisco de Assis, por exemplo, já nasceu santo. Francisco de Assis era um boêmio, Francisco de Assis era o trovador do grupo. Francisco de Assis era a sensualidade em pessoa, quando era jovem.
Francisco de Assis era um tocador de ataúde, né? Ataúde era alaúde, perdão, não é ataúde é de defunto, alaúde, né? De alaúde, né? Com a turma jovem, era o rei da boemia, era conhecido como o rei da boemia, tinha muito dinheiro, o pai dele, Pedro Bernardoni, era rico, riquíssimo, e ele esbanjava dinheiro fazendo festas, com muita bebida, com muita algazarra, era conhecido na cidade de Assis. Não foi de repente, ele não nasceu santo, isso foi com o passar do tempo. Quando ele foi para Perúdia, né, para lutar, quando ele foi lutar, ele queria o quê? Ele queria ser santo? Não, ele foi com a armadura mais bonita que podia, que comprou, ele queria ganhar lá na guerra para ser investido cavaleiro, para ser nobre. Tá? Só que é nessa viagem que ele foi preso, na prisão, ele levou 1 ano preso em Perúdia. Foi aí que ele começou a refletir sobre as coisas da vida. E a graça de Deus, no momento em que ele começa a refletir, entrou. E não só entrou, porque a graça de Deus entra em todos nós, mas encontrou nele resposta. Não se conta, né? Mas dentro de Perúdia, lá, ele conseguiu, né, de um outro preso que tinha lá, um evangelhozinho, só o Evangelho de São João. Ele não tinha o que fazer, então ele ficava lendo o Evangelho de São João. E isso tudo foi mudando a vida de Francisco. Foi quando ele volta e encontra a igreja de São Damião e aquele crucifixo fala para ele. Né? Fala por quê? Porque ele já estava com o coração dele. Francisco reconstrói a minha igreja. Francisco perguntou ao o que queres que eu faça? Vai e reconstrói a minha igreja. Ele pensou que era a igreja de pedra que estava caindo lá, a igreja de São Damião. Você vê a ideia, que era um jovem ainda, né, com a ideia. Ele saiu pedindo pedra, pegando o dinheiro do pai, né, vendendo as fazendas, panos, né, que o pai era comerciante de fazendas. E foi reconstruir a igreja, com a mão, com o pé. E reconstruiu outras até. Outra, depois dessa, ele reconstruiu outras, a Porciúncula, né, e depois a igreja de Santa Irineu. Aí a gente diz, o que Jesus disse para ele reconstruir a minha igreja? Era para construir a igreja de pedra? Claro que não. Igreja quer dizer eclesia, a comunidade. Ele era católico. Era a comunidade religiosa cristã católica que estava desmoronando. Né? A época das cruzadas, era a época daqueles papas, né, voltados ao poder, ao dinheiro. E Francisco reconstruiu a igreja. Porque, como se diz na Igreja Católica, né? Aliás, no cristianismo, existe um tempo. Se existe um tempo da salvação do homem, da revelação, antes de Jesus e depois de Jesus, depois da revelação de Jesus, existem 2 tempos. Um tempo antes de Francisco e depois de Francisco. Então, Francisco hoje, por exemplo, é um luminar. Mas foi um luminar porque ele trabalhou a sua busca da luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se você quer ser luz, você não tem luz própria. Você tem que buscar nele, porque ele é a única luz. E se ele invade você, se o Espírito de Deus lhe toma, Jesus se cria em você, ou seja, habita em você. E aí você se torna luz, se torna luminar. Por isso Paulo dizia, eu não vivo mais, é Jesus que vive em mim. Então luminar é aquele que chegou a esse ponto, eu já não vivo, é Jesus que vive em mim. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Por que morrer é lucro, Paulo dizia? Porque eu vou para a colônia Nosso Lar, para Nosso Lar é a zona purgatorial. Não, porque morrer me joga nos braços do amado, me joga nos braços de Deus, me joga na plenitude da felicidade, né? Me joga na finalidade do meu ser de existir. Eu vim de Deus, diz Agostinho, e só terei paz quando retornar a Deus. Então, iluminar é aquele que retornou. E de lá, olha para a gente. Você falou bonito, Santa Teresinha do Menino Jesus nos dá esse exemplo de uma forma clara e simples como ela é. Né? Passarei o meu céu
fazendo bem à terra. Quando a irmã dela, ela estava um mês antes de ela morrer, e a irmã dela, né, a Madre Inês, dizia: ô Terezinha, você vai para o céu, vai nos deixar. Ela disse: não vou não, não vou não, eu vou para o céu, mas eu só terei descanso, mas eu vou voltar para a terra, só terei descanso quando eu puder atender a todas as pessoas que recorrerem a mim, porque eu quero passar o meu céu fazendo bem na terra. Então isso são todos os luminares. Finalizando, né? Eu gostaria de perguntar se todos nós um dia poderemos ser luminares. Imagino qual vai ser a resposta do senhor. Mas, de qualquer forma, o senhor colocou uma questão que parece muito pertinente para todos nós cristãos, né? Quando se olha para os luminares, o primeiro movimento tem que ser quem foi Francisco, quem foi Teresa d'Ávila, quem foi Terezinha, quem foi Inha Chica, né? E estendendo mais essa questão, quem foi Jesus? Porque você só ama se você conhece. E se você conhece, você ama. E para isso você precisa perguntar: quem foi Jesus? Quem é esse homem? Qual a história dele? Né? Você precisa conhecer mais profundamente. Mas voltando para a última pergunta, um dia nós poderemos também chegar nesse estágio luminário. Né? Poderemos não, é o nosso destino. Deus nos criou para ele. Ser luminar é estar inserido na luz. E a grande luz é Deus. Nosso destino básico é esse, ser um luminar. O que o Antônio de Pádua, Francisco de Assis, outros já fizeram, né, é aquilo que nós temos que fazer. Por isso eles são luminares. Eles são o quê? Luz que aponta o caminho. Nós temos que caminhar. E como você diz, caminhar como eles caminharam. Todos eles. Não existe um luminar, verdadeiramente luminar, que não tenha caminhado com Jesus. Então, o principal é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então, é através do Evangelho, nos passos de Jesus, que nós, apoiados, orientados e fortalecidos pelos irmãos luminares, caminhamos para frente. Porque todos eles estão com o dedinho apontado assim, não para eles. Conheçam minha vida, saibam tudo que eu fiz, mas saibam principalmente que tudo isso que eu fiz não foi por mim, sozinho não poderia, foi por causa dele. Então é através dele e atrás dele que vocês têm que ir. É como João, né? Esse Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, é preciso que eu diminua e que ele cresça. Porque é Jesus que é o Salvador, é o Mestre, né? É ele que salva, é ele que cura, é ele que consola. Todos os luminares são luminares porque permitiram que Jesus vivesse neles. E eles viveram no amor intrínseco com Jesus. E esse amor faz o quê? Ele é expansivo. Quando você ama Jesus e vive Jesus, você ama seu irmão. Não tem como, não tem outra saída, é consequência prática. Essa é a verdadeira caridade. Caridade não é altruísmo, não é dar comida a pobre, não é dar roupa a quem está nu. Isso é bonito, mas é filantropia, é altruísmo. A caridade, que do latim caritas quer dizer amor, é quando você faz isso vendo no seu irmão Jesus. O Jesus glorioso, o Jesus sofredor, mas Jesus. E você faz isso imbuído do Espírito do Cristo. Aí sim você está realizando a verdadeira caridade. Você é capaz de, como Francisco, abraçar o leproso e beijar. Evaldo, muito obrigada. Meus irmãos, não percam a nossa próxima entrevista. E não percam a oportunidade de conhecer melhor, né, os luminares que foram citados aqui nessa entrevista. Mas não esqueçam principalmente de aprofundar o conhecimento do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Pastor, que é Jesus. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, muita paz, alegria em suas vidas, suas famílias. Como diz nosso amigo espiritual, o Maladeiro Cruzeiro das Almas, para frente e para o alto.
Graças a Deus.